Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Pedro, professor de Geografia. Galera, é o seguinte, nós estamos trabalhando a temática globalização, tá? E dentro da apostila, o comentarista fez uma relação entre a globalização e também citou, né, neoliberalismo. Globalização e neoliberalismo, certo? É um tema, assim, riquíssimo. É um tema também, por demais, assim, complexo, porque a gente tinha que relacionar certas áreas, né? Globalização e economia, globalização e política, globalização e cultura, entendeu? Globalização e os estados nacionais. Então é um tema, assim, que dá muito pano para manga, certo? Bom, como ele citou o tema neoliberalismo, aí eu achei importante a gente falar sobre globalização e também relacionar o tema ao Estado, ao papel do Estado, certo? Se a globalização, se de certa forma, ela enfraquece os Estados nacionais. Bom, e aí eu passei duas questões para vocês, tá? Essas questões estão aí na plataforma, mas eu vou mandar novamente essas duas questões, tá? Então ela vai relacionar a globalização, neoliberalismo e o papel do Estado, tá? E as questões é o seguinte, ó, eu iniciei da seguinte forma: para a gente problematizar questões relacionadas ao neoliberalismo e à globalização, temos que refletir sobre o papel do Estado, pelo menos nos seguintes aspectos. Aí eu levantei a primeira questão. Vocês já ouviram falar de Estado democrático de direito? Primeira questão. Segunda, por que é importante um Estado com tais características? Democrático e de direito, certo? Porque nós temos aqui, ó, tem aqui a nossa Constituição, tá? Se eu abrir a Constituição, logo aqui, deixa eu pegar aqui, no artigo 1º, olha o que ela diz. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí coloca quais são os fundamentos de um Estado democrático de direito. Aí coloca soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, tá bom? E coloca as bases de um Estado democrático de direito, tá bom? Então a gente fica nessas questões a gente vai pensar justamente se o neoliberalismo ou a globalização, de certa forma, enfraquece o Estado democrático de direito. Tá bom? A gente pensar um pouco a respeito disso. Tá? E essas duas questões. Tá bom? Aí depois nós vamos aprofundar mais neoliberalismo e quais são as suas características, né, as características do neoliberalismo, tá? E globalização, que já estudamos e aprendemos um pouco sobre essas características, né, da globalização, que é óbvio que tem os seus aspectos positivos, é inegável os aspectos positivos da globalização, tá bom? Mas aquilo que eu já falei em outro vídeo, né, que seja uma globalização de fato inclusiva, mas não uma globalização exclusiva, que enquanto o que o progresso beneficia alguns, a custa da maioria, entendeu? Então ela não há uma globalização do progresso, do acesso à saúde, do acesso à educação, do acesso àqueles direitos básicos. Direitos básicos, para que servem esses direitos básicos? Aí o que diz a Constituição? É para promover a dignidade da pessoa humana, entendeu? Será que a globalização, ela houve, de fato, ela socializou esses direitos básicos, né, os direitos básicos que, segundo a Constituição, né, um Estado democrático de direito tem que primar para a dignidade da pessoa humana. E a globalização promove isso?
Não são questões para a gente precisa pensar, tá? Raciocinar, usar o nosso senso crítico. Mas, para começo, né, eu gostaria que vocês refletissem sobre essas duas questões. Vocês já ouviram falar de Estado Democrático de Direito? Óbvio, né? Ouvir através desse vídeo. Agora, por que é importante um Estado com tais características, democrático e de direito? Tá bom? É isso aí, e aí depois eu aprofundo melhor esses questionamentos. Globalização, neoliberalismo e Estado. Tá certo? Até mais.